Estamos aqui começando mais um Código Aberto, mais um e o último Código Aberto dessa temporada. Nós estamos nos despedindo de mais uma temporada. Foram 13 semanas importantes e especiais, estudando um tema fundamental da experiência cristã, que é a mordomia. Eu não sei, a essa altura do campeonato você já não precisa mais de definição nenhuma, não precisa de esclarecimento nenhum, você já sabe o que é mordomia. E está falando, não, pastor, eu estou assistindo agora o primeiro. Então você tem outros 12 para trás que você pode assistir para não ter dúvida nenhuma do que é mordomia, o que é ser um mordomo, qual é o chamado de Deus para cada um dos mordomos. E eu estou aqui e eu tive a mordomia de receber aqui durante essas 13 semanas, esses convidados especiais que aqui estão com a gente e que estão se despedindo de vocês, estão se despedindo do programa também. E vamos então para a última vez que eu apresento vocês nessa temporada. Ive. Pastor. Você está bem? Tô bem. O que você, o supra-sumo, assim, o que fica para você dessa temporada? Eu penso que fica esse desafio de viver um estilo de vida de modo extraordinário, diferente. E essa missão que eu tenho comigo mesma de sempre estar focada em Jesus. Preciso lembrar, desenvolver esse hábito, ter atitudes comportamentais de um mordomo do Senhor. Legal. PJ, estamos aí terminando. Você vai continuar ainda encontrando as pessoas no seu canal, né? É isso aí, lá no meu canal, Vitor BJ, mas a experiência aqui foi muito especial, muito legal. Estar com mais pessoas soma muito estudo. Das coisas que a gente falou aqui, o que mais te desafia pessoalmente? Para mim, essa é a responsabilidade de ser um mordomo, mas, como até comentei na outra lição, questão de organização, sabe? Eu me organizar, eu poder estar sempre atento para, nas minhas finanças, em tudo que eu fizer, eu ter Deus em primeiro lugar. Legal. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Karine. Olá, pastor. Estamos terminando. São Moisés está com a cabeça, com a sensação de missão cumprida, né? Tá, ele está bem feliz, pastor. Para quem não conhece, São Moisés é o pai da Karine. A gente também não conhece, a gente só conhece a fama dele. E Karine, você tem sempre falado para a gente que você tem aprendido, assim, das coisas que você aprendeu, alguma que você aprendeu mesmo, se foi alguma coisa que te deu novidade durante esses... Pastor, na minha concepção, a mordomia era mais na parte financeira. E eu consegui aprender aqui com a lição, pelas coisas que nós explanaram, que eu preciso dedicar meu tempo, meus talentos, o meu corpo também, os meus hábitos também fazem parte da mordomia. Então, vou tentar buscar essas outras coisas também que para mim não estavam fazendo muita parte para eu ser uma mordoma fiel de Deus. Legal, mas que bom que você está aqui. Obrigado mais uma vez, Karine. Obrigado também por compartilhar as coisas que você tem aprendido com a gente. E eu vou ficar com saudade do pessoal, porque eu vou continuar aqui, o pessoal vai embora. Poxa vida. Não, mas a gente também vai ficar com saudade. Quem está em casa vai ficar com saudade também. Diego, tudo bom? Como é que foi para você a experiência de passar por aqui esses 3 meses? Nossa, foi ótimo começar esse ano de 2018 com essa galera animada. Aprendemos muito juntos aqui. Acho que fomos enriquecidos espiritualmente. Foi um prazer enorme. E pra gente, pra você ter uma ideia, tá tão final de coisas que a gente tá quase em clima de final de ano, porque todo mundo veio de branco. Né? A gente combinou, É claro que a gente entende, a gente já passou do final do ano passado, a gente entende que não tem nada de muito especial em usar branco, usar azul, usar amarelo, a cor que você quiser usar, né? Sabe o que é isso, pastor? Na minha concepção, a gente se torna parecido com as coisas que a gente convive. Ah, então a convivência fez todo mundo se sintonizasse. Exato. Então tá ótimo. Parabéns aí pela sintonia de vocês e desculpa por estar desintonizado. Você não está sintonizado. Falando em sintonia, temos aqui os discípulos que têm estado sintonizados com a gente durante esse mês, né, esse final de temporada. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, tristes também, né? Porque a gente também já se sente parte da família. Mas... Vocês curtiram também participar, tudo certo? Muito. Se falar que não, fica chato, então fala que sim. Sim. Foi um aprendizado muito grande, né? Os temas abordados aqui são temas profundos que, para mim, fizeram toda a diferença. Que legal, que bom. Bom ter vocês aqui. Daqui a pouco a gente vai ouvir a música que vocês escolheram para fechar a nossa temporada também, tá bom? Sintam-se à vontade também para continuar participando como vocês têm feito nos outros programas. Nós vamos orar, porque nós vamos... Depois de tudo aquilo que a gente viu, a gente quer terminar pensando o que eu... Apesar de a gente ter falado que a mordomia não deve ser motivada por aquilo que eu ganho, mas existem resultados, existem ganhos dessa vida em fidelidade, dessa vida de um mordomo fiel a Deus. Quais são esses ganhos? O que virá como resultado? Até porque os resultados eles também nos ajudam como indicadores de que a gente está nesse caminho. Então nós vamos pedir nesse momento a bênção de Deus, vamos orar e partir para o estudo.
Me acompanhe nessa oração mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos por aquilo que nós temos vivido durante esses meses e agora nós pedimos ao Senhor a direção para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Fala ao nosso coração, ao coração de cada um que está acompanhando o Código Aberto nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu falei dessa questão dos resultados como indicadores, porque quando a gente sabe do que virá em decorrência de um determinado comportamento, um determinado curso, um plano de curso que a gente estabelece, quando isso acontece, isso nos ajuda a entender que a gente realmente está nesse plano de curso. E talvez se a gente olhar para esses resultados, não agora falando do porvir, né? Não falando apenas da recompensa futura, que a gente vai para o céu, essas coisas todas, mas pensando nos resultados agora. O que vai acontecer na minha vida, o que passa a acontecer na vida de um mordomo como resultado dessa vida em fidelidade a Deus, essa vida no compromisso, da lealdade com as coisas de Deus, o que é possível esperar como resultado para agora, para esse momento presente? Eu penso que é uma forma de identificar o mordomo no seu dia a dia, pastor. Então, ele pode se tornar cada vez mais reto, ter um destaque onde ele estiver por sua honestidade, pela forma equilibrada com que ele vive. Talvez as pessoas perguntem, Karine, por que você, no meio dos desafios, continua contente, entendeu? E não fala mal das pessoas, não reclama da vida. Por que você é tão satisfeita, apesar dos enfrentamentos que você tem? Então, ele é notado pelo seu estilo de vida. Eu acho que essa transformação deve ser notada, né? É impossível um mordomo passar por tudo aquilo que a gente viu, né? Todas essas aprendizagens, tudo aquilo que edifica, né, a personalidade, a identidade de um mordomo, sem ele ser transformado e transformar as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, isso é extremamente importante. Um chamado que como resultado, eu vejo desse processo, né, de um crescimento enquanto mordomo de Cristo, é um resultado da transformação. É mudar daquela forma original que corrompidas para os seus próprios hábitos, para os seus próprios interesses, agora numa vida transformada e dedicada a Deus. Eu lembro que eu falei em uma das lições que nós estudamos que o nosso hábito de nos dispensarmos, de doarmos, um dos benefícios de doar é porque a gente se sente bem. Mas a gente não deve encarar a nossa lealdade com esse propósito de a gente ser leal porque a gente se sente bem, como uma autoajuda para nós mesmos, se a gente está com peso de consciência. A gente deve encarar a nossa ajuda, a nossa disposição de doar como maneira de nos aproximarmos de Deus e tentar compartilhar com as pessoas aquilo que Ele dá para nós também. Primeiramente, em reverência a Ele, em gratidão pelo que Ele faz por nós. Então, eu acredito que o aprendizado do mordomo, a melhor coisa que tem é a gratidão pelo que Ele fez por nós primeiro. E a gente tem uma vida plena, né? Quanto mais a gente vive nessa perspectiva, quanto mais a gente reconhece Deus como o Senhor de tudo, quanto mais a gente abençoa as pessoas à nossa volta, serve com o nosso dinheiro, tempo, a gente tem uma vida plena. A gente não deve fazer isso para simplesmente ter a vida plena, mas o resultado disso tudo é a gente ter plenitude. Não é só riqueza material ou de qualquer maneira, mas uma vida preenchida, uma vida feliz, e é o que Deus quer oferecer para a gente. Nesses últimos dias, a Bíblia diz, na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 9, pastor, sai aqui algumas dissertações sobre a humanidade nos últimos dias, que são dias terríveis e que nós encontramos situações muito assustadoras. E eu penso que é um desafio para o mordomo, para que nesses dias terríveis nós tenhamos como resultado da mordomia exatamente o contraste do que está escrito aqui. Ao invés de homens amarem a si próprios, amarem ao próximo, ao invés de serem egoístas, a oportunidade que o mordomo tem de ser generoso, ao invés dele ser blasfemo, ele apresentar aí o processo de santificação através das suas atitudes. Sabe que um dia eu estava no shopping, pastor, e eu fui ao sanitário, e quando eu fui lavar as mãos, tinha uma menina de 5 anos. E a menina de 5 anos, como as torneiras são automáticas, ela punha a mão, a água não saía. 5 anos. Ela punha a mão, a água não saía. E aí, BJ, ela bateu e ela falou assim, Deus Pai, por favor, a água. E a água saiu. Quando eu olhei isso, eu estava com a Damares. Eu falei assim, Deus Pai. Ela, você não conhece? Eu falei assim, eu conheço. Eu fiz assim, mas para quê? Para sair a água? Ela fez assim para mim. Falei, mas você é cristã? Ela, eu sou cristã, eu sou católica. Ela fez assim, a menininha. Bonitinha. Quando eu olhei para aquilo, eu falei,
é uma mordoma de Cristo ou não é? Ali na atividade prática. Eu falei, quem te ensinou a clamar pelo Senhor? Será que nós temos tido, nos dias a dia, assim, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, essa consciência de que podemos clamar a Deus, chamar pelo nome dele em todas as situações? Nesses dias terríveis, podemos levar, então, paz para as pessoas. Com certeza. Das coisas que estão apresentadas até no guia, a gente pode falar de muitas outras, mas, por exemplo, ele fala que, como resultado, a gente consegue desenvolver, por exemplo, uma vida piedosa, né? Uma vida, essa vida em santificação, essa vida em santidade, essa vida que eu hoje consigo me perceber mais próximo do ideal de Deus do que eu estava ontem, e entendendo que amanhã eu posso me aproximar ainda mais do que eu estava hoje. Quando a gente pensa nisso, como é que a mordomia traz essa vida piedosa? O que existe na mordomia que me traz essa caminhada em piedade? A nossa lição, o guia, ele traz o exemplo de Jó. Jó como um exemplo crucial para a gente entender o que é ser piedade. E ele nos apresenta, o guia, que ser piedoso não significa ser perfeito. Isso eu achei interessante. Mas refletir a perfeição em nossa própria esfera. O nosso guia tem como subtítulo aqui, né, Mordomia Cristã, motivos do coração. Aquilo que mobiliza o meu coração, aquilo que pode mobilizar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, eu acho que a piedade está muito associada àquilo que o meu coração é impelido a fazer em prol das outras pessoas com aquilo que Deus conferiu a mim. Não é que eu posso ser mais, eu sou mais piedoso que o BJ, eu tenho melhores condições de amar as pessoas mais do que a ele. Não é esse o ponto. O que aparece aqui no guia é que a gente deve refletir aquilo que é possível, com aquilo que Deus nos ofereceu para abençoar a nossa comunidade, né? Aqueles que estão próximos a nós. E piedade, né, a definição aqui do dicionário, é ter amor com as coisas religiosas, mas especialmente é ter compaixão pelo sofrimento alheio, sentir pena, dó, misericórdia, ser afetivo com o próximo, principalmente com os genitores. Então, assim, tem essa questão do próximo, né? A partir do momento que eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem de Deus, eu começo a perceber que tudo que o outro é, tudo que ele tem, tudo que ele faz é de Deus também. Então, assim como eu tenho respeito com as minhas coisas e com as minhas necessidades, eu vou ter com o outro também. Então, a piedade, ela é natural. Quando eu entendo que tudo é de Deus, eu vejo o outro como também uma figura, um dom, um presente de Deus, e eu vou cuidar dele como tal. Pode falar, Karine. Aqui no Guia de Estudos, fala assim, ó, sua fé é expressada não apenas no que fazem, mas também no que vocês não fazem. Eu achei isso muito importante. A gente, às vezes, se omite de um auxílio, não só financeiro, mas de qualquer auxílio, e a gente pensa que está tudo certo. Eu não fiz nada de errado, mas eu deixei de fazer algo certo. A Joyce Meyer tem um pensamento que ela diz assim, eu prefiro ajudar e estar errada do que não ajudar e ter errado pela omissão. E realmente, nós somos chamados a sermos mais piedosos, que é levar esse alívio ao sofrimento da humanidade. Como discípulos de Cristo, como mordomos, devemos ser piedosos, ser compassivos e sermos contentes, ou ter contentamento, porque a piedade com contentamento gera uma religião prática, pastor. Mas aí vem então uma coisa, já que você fez essa mudança de característica, saindo da piedade, quando a gente pensa no contentamento, a gente tem falado sobre isso. Não só o que significa o contentamento, mas por que contentamento é uma bênção? Por que eu posso entender o contentamento como resultado positivo? Porque também, eu estou contente com as coisas, mas se eu não estivesse contente, talvez eu teria mais, eu conseguiria ser melhor e talvez isso seria uma bênção. Por que eu posso entender o estar contente como sendo uma bênção? Como Paulo fala, por exemplo, aprendi a estar contente em todas as coisas. Sabe aquele verso, Mateus 6,33, que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí foi a professora Milker que acabou destacando para mim que quando você vai à semântica das outras coisas acrescentadas, significam que elas serão organizadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, e aí você foca e treina a sua mente, que foi tudo que nós vimos através da comunhão, do estudo da palavra, as outras coisas são devidamente organizadas. Se você estabelece a sua fé, a sua existência nas coisas, vai ser difícil encontrar contentamento. Mas quando você confia em Cristo e naquilo que Ele diz ser e no que Ele prometeu, você encontra contentamento a despeito dos desafios, das coisas que podem ser perdidas,
do sofrimento que pode ser enfrentado. E aí, como diz Paulo, eu encontrei contentamento em todas as situações. Não é que a gente fica contente com a tristeza ou com a perda, com a morte, com a fome, não é isso. Mas é encontrar satisfação em Cristo, pastor. E assim eu consigo ter mais paz. Não significa que eu não deva ir atrás de certos objetivos para ter mais. Mas a linha é muito limítrofe em relação à ganância e cobiça para o que eu preciso ter e para quem eu sou, que são coisas diferentes. Então, já que você falou que são coisas diferentes, eu acho que vale a pena pensar nisso, porque assim, uma coisa é eu estar contente, eu acho que estar contente pode ser um pouquinho diferente de estar acomodado, por exemplo. Eu estou acomodado, não vou mexer nada. Isso é uma coisa, diferente do contentamento. Onde é que eu sei que é a linha? Onde é que eu consigo traçar o seguinte, olha, eu consigo estar contente, mas isso não quer dizer que eu estou estático, passivo e parado. Como é que eu consigo traçar uma linha entre onde termina o contentamento e começa a acomodação? Contentamento é diferente de comodismo, né? Então, às vezes, eu não quero sair da minha zona de conforto, estou bem com o que eu tenho. Aí já é comodismo, não é contentamento. Então, acho que a partir do momento que o fato de você estar contente com o que você tem te impede, talvez, de fazer mais ou de crescer, não em nome de si mesmo, mas em nome dos outros, então você está acomodado. E Deus não nos chama para acomodação, Ele quer que a gente seja uma bênção para nós e para o mundo. Então é bem interessante a gente fazer essa diferença aí, senão a gente vai estar usando contentamento como desculpa para se acomodar. Exato. E o livro de Timóteo, ele vai trazer uma definição que eu achei muito interessante sobre a questão do contentamento. Diz o seguinte, no versículo 7 de 1 Timóteo, capítulo 6, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quando um mordomo sabe por que ele está no mundo e para onde ele vai, ele entende, poxa, se eu não trouxe nada para esse mundo, tudo foi me dado como uma bênção de Deus, e a maior bênção de todas é a salvação, eu tenho que cultivar esse contentamento para com as coisas que Deus me ofereceu ao longo desse percurso, ao longo da vida, né? Então é muito importante. Perceba que o contentamento é visto até no guia de estudo e comentado ou conceituado como um mistério espiritual. Exato. E até uma doce leveza e calma interior. No contexto de observarmos como Jesus viveu. É viver como mordomo, pastor, não se pautando pelas circunstâncias. Porque está chovendo, eu estou triste. Porque está sol, eu fico feliz. Quando eu tenho dinheiro, eu estou satisfeito. Sem dinheiro, eu fico infeliz. Não pelas circunstâncias, mas focado exatamente naquilo que me foi prometido. Muito bem, nós ainda vamos continuar pensando em outros resultados, em coisas que ainda essa vida, esse estilo de vida, que a mordomia é um estilo de vida, que esse estilo de vida traz para a gente convida você para participar logo mais do segundo bloco do Código Aberto. Então fica por aí que a gente volta daqui a pouquinho. Código Aberto está de volta, é o segundo bloco, esse é o nosso último programa da temporada. Nós estamos numa caminhada de 13 semanas, essa é a 13ª semana. Semana que vem a gente já volta com novos convidados, com um novo tema também, você já vá se preparando para isso. Nós vamos falar de coisas concernentes ao fim dos tempos. Será que nós estamos vivendo o fim dos tempos? Será que esse mundo vai acabar? E se ele vai mesmo, a Novo Tempo fala tanto da volta de Jesus, que Jesus vai voltar e que está perto de voltar. Se ele está tão perto de voltar, como é que vivem as pessoas que estão querendo esse momento, querendo estar prontas para esse momento? Como é que a gente vive para essa crise de final dos tempos que o mundo está prestes a viver? Isso será o assunto da nossa próxima temporada e você já pode ir se preparando para isso. Por enquanto, a gente ainda está falando sobre mordomia, nós ainda estamos conversando um pouquinho sobre como administrar aquilo que é de Deus. Como nós passamos por várias definições, lembra da definição da Karine, que a mordomia é ser administrador daquilo que Deus possui. O BJ está falando lá que o mordomo é aquele que cuida daquilo que não é seu como se fosse. É o depositário, como a Evelise disse, né? O depositário dos recursos. E o Diego trouxe lá para a gente até a definição de 1 Pedro, que nós somos os dispenseiros dessa multiforme graça de Deus. Nós terminamos o primeiro bloco falando que um dos efeitos, um dos resultados que o mordomo passa a desfrutar, uma bênção que veio da mordomia, é o contentamento. E você tinha mais alguma coisa para falar ainda a respeito disso? Contentamento é sinônimo de satisfação, satisfeito.
né? Então, assim, não é eu querer ter muita coisa, mas eu estar satisfeito. É eu tendo muito, tendo pouco, estar satisfeito. Paulo, para mim, é um exemplo muito grande disso, né? Eu aprendi a viver com muito, com pouco, sofrendo, alegre e tal. Contentamento, estar satisfeito em todas as situações. Aquela experiência mesmo da gente, às vezes, quando está à mesa e a gente acaba de comer, a gente sabe que cabe mais, a gente sabe que a gente podia comer mais, mas a gente fala, não, eu estou satisfeito, eu já posso parar. Não estou cheio, não estou saindo, né? Mas eu estou satisfeito. Acho que mais ou menos é nesse sentido. O mordomo, ele aprende a viver Sim. satisfeito, ele está sendo alimentado. E nessa condição, o excesso é prejudicial, chega a se tornar uma doença, né? Então, quando a gente perde a noção de satisfação, a gente fica doente. Né? Porque a gente fica em busca do excesso. Fica em busca do excesso. Do exagero. E contentamento também vem de contente, né? Acho legal isso aí. Então, viva contente. Legal. A gente vê ainda que esse mordomo ele ainda vai ter alguns outros benefícios, alguns outros resultados. A gente percebe que ele vai ter essa vida piedosa, essa vida em contentamento, mas ele também, de alguma maneira, esse contentamento e essa relação com aquilo que a gente falou das preocupações do futuro, acaba fazendo com que esse mordomo viva uma vida com um nível de confiança diferente. Que tipo de confiança? Vamos tentar estabelecer isso. Alguém que não é um mordomo, porque tem gente que não cuida das coisas de Deus como sendo dele, que tem um outro tipo de relação com Deus. Que tipo de fé essa pessoa tem e qual é o tipo de fé que o mordomo consegue desenvolver? Que tipo de confiança ele consegue desenvolver? Eu acho que é não olhando os olhos, não olhando as coisas, melhor dizendo, com os nossos próprios olhos. É isso que a lição vem nos ajudar, a compreender sobre esse conceito da confiança na vida de um mordomo. Em Provérbios, capítulo 3, no versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, né, no teu próprio entendimento. Não achar que eu confio em quem? Eu confio em mim mesmo. As pessoas gostam de dizer isso, né? Em quem você confia? Eu não confio em ninguém, só confio em mim. Né? Mas confiar em si mesmo é o maior erro. Achar que eu tenho domínio sobre as coisas. Tentar achar que no meu entendimento, no meu intelecto, na minha capacidade intelectual, eu vou conseguir resolver ou transmitir confiança, isso é um grande erro. E aí continua no versículo seguinte, versículo 7, melhor dizendo: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, só através dessa relação com Cristo, com o Senhor Deus, contemplando as coisas dele, é que eu vou ter esse discernimento e vou ser alguém confiável. Não por mim mesmo, mas é porque Cristo é confiável em mim. Mas só situando de novo a pergunta, a minha pergunta diz respeito também a essa questão. Que tipo de confiança é essa? Porque ter fé em Deus, confiar em Deus, muita gente diz que tem. Esse mordomo que aprendeu o contentamento, que está vivendo as bênçãos desse contentamento, que está vivendo uma vida de piedade, que está buscando a Deus em primeiro lugar, que tipo de confiança ele tem? Essa confiança é igual à confiança daqueles que dizem que creem em Deus, de todos aqueles que falam que têm fé em Deus? A confiança do mordomo é perceptível quando ele obedece aos princípios e aos mandamentos. Porque eu entendo, pastor, que a forma de exteriorizar quando eu confio em alguém é quando eu obedeço o que a pessoa diz. Então, quando minha mãe fala assim, não come aquilo, eu obedeço, porque eu confio que ela sabe o que é melhor. Se meu marido diz assim, não fala mais desse jeito, Ivy, que você pode magoar as pessoas, eu entendo que é o melhor caminho. Então, o mordomo que diz que confia em Deus, ele acaba por obedecer e demonstrar essa confiança de modo, de forma exterior, através de atitudes de obediência. E é claro que a lição até pauta. Às vezes é mais fácil nós confiarmos em Deus naquilo que exatamente nós não podemos controlar do que naquilo que nós temos controle. Porque aí nós podemos falar assim, Deus cuida da minha vida, mas para onde eu vou eu sei o que é melhor. Perfeito. Entendeu? Me dá hoje vida que eu decido o que eu vou fazer com ela. Exato. E a confiança perpassa por aquilo que a gente não controla. Exato. E controla. Esse é o ponto, eu acho, Ivy, porque a gente coloca assim, Deus, eu confio no Senhor. Para a minha vida, num caso de doença, eu confio no Senhor. Mas eu não uso a mesma prerrogativa de confiança em Deus quando Ele pede para eu cuidar do meu corpo. Não, eu confio em Deus porque Ele vai cuidar. Mas quando Deus confia na gente, olha, eu confiei a você o tempo, confiei a você o seu corpo, e aí a gente faz com o nosso corpo, com o nosso tempo, com os nossos recursos que a gente quer. Eu acho que esse é o ponto. Eu confio em Deus. Confio em Deus quando me é interessante confiar em Deus.
E não em todos os momentos. Uma Acho que esse é o ponto. seletiva, né? É uma confiança seletiva. Eu confio em Deus naquilo que eu não tenho domínio. Então, eu não tenho domínio, então eu coloco para Deus a resposta, né? Eu acredito que uma das formas que Deus gosta que nós demonstremos a nossa confiança é quando a gente faz dele o nosso melhor amigo. Em que sentido eu falo isso? Eu lembro quando a Novo Tempo me ligou, me convidando para eu trabalhar aqui, a primeira pessoa para quem eu falei foi pro meu pai. Porque eu fiquei extremamente feliz e eu queria compartilhar com ele a minha felicidade. Eu queria saber o que ele achava disso. Eu queria que ele falasse um pouco comigo. E quando a gente faz isso com Deus, tem essa confiança, porque a gente fala essas coisas para as pessoas que a gente confia. A gente vai atrás de soluções das pessoas que a gente confia. E quando as coisas acontecem com a gente deve falar com Deus primeiro, que é quem a gente confia. Por exemplo, se eu estou com dor, o que eu posso fazer? Eu posso ir na farmácia e comprar um remédio, mas eu posso primeiro conversar com Deus, colocar minha vida nas mãos dele, orar, primeiro colocar nas mãos dele e depois fazer a parte que eu posso fazer. Antes de você falar, Jota, que daí você já emenda, fala o que você tem que falar e já responde uma pergunta também, porque é o seguinte, a gente está falando aqui da confiança e essa noção de confiança dá essa ideia de responsabilidade. Qual que é o benefício de ter esse tipo de confiança? A minha pergunta para você é o seguinte, no que esse tipo de confiança obediente, esse tipo de confiança que compartilha, esse tipo de confiança que não é seletiva, no que tipo de benefício isso traz para mim? Então, a confiança ela tem que ter um agente, e o agente certo, né? Ela pode ser destrutiva se eu confio em mim mesmo. Estou errado, tenho confiança, mas é em mim. Então, ela precisa estar centrada em quem? Em quem é digno de confiança, em Deus. Para mim, o resultado disso, e isso vem claramente da mordomia, é que eu aprendo a depender de Deus. Por exemplo, você devolver 10% do dízimo, você dar ali 10% como oferta, tudo isso é um ato e isso produz em você a questão da confiança que a gente comentou, de que não é você que cuida de si mesmo, de que Deus vai providenciar tudo. Então, assim, para mim, o resultado de confiança é que você tem um Deus maior, um Deus poderoso, e que, assim, você pode ajudar, você pode apoiar, pode até estar faltando, às vezes, alguma coisa para você, mas você está certa de que Deus está presente e Deus está ali com você. Então, acho que o resultado prático dessa confiança vinda da mordomia é essa tranquilidade, porque você sabe que Deus está cuidando de tudo. E esse modo de vida piedoso, contente, né, de confiança, que traz esses benefícios para o mordomo, ele de alguma maneira também, como nós somos pessoas em relações, ele acaba respingando nas nossas relações. Que tipo de influência isso vai ter sobre as pessoas? Como é que isso vai ser sentido e percebido pelas pessoas? Como é que o mordomo pode ser um agente que impacta positivamente o ambiente onde ele está inserido? Ele sempre impacta, pastor, positivo ou negativamente. E eu penso que essa consciência nós devemos ter. Ainda que o ser humano seja individual, ele é muito sociável e onde estiver, mesmo que em silêncio, ele está impactando. E se o nosso desejo é realmente aceitar esse desafio de sermos mordomos, é preciso lembrar que os meus vizinhos conhecem primeiro a Ivelise. Eles não conhecem a Jesus, eles conhecem a Ivelise. O que a Ivelise faz, como ela tira o lixo dela, como ela trata o zelador, como ela trata os próprios vizinhos quando algo, a desagrada, como eu trato as pessoas no trânsito. Outro dia eu vi uma pessoa fechando o trânsito, eu fiquei muito brava. Aí quando foi ver, tinha o selo da Igreja Adventista. Aí eu fiquei mais brava. Falei, eu não posso nem xingar, nem bucinar, porque afinal é alguém como eu. Poxa, que responsabilidade nós temos. Então, como mordomos especificamente, a nossa influência é notada a cada momento. E ela pode ser destruidora ou extremamente poderosa. E é um privilégio para as pessoas poder conviver com o mordomo. Quem não gosta de trabalhar com alguém que serve, com alguém que está junto? Ano passado a gente teve na minha igreja um campeonato de futebol com os jovens da igreja. E aí no final ali conversando, comentando, né, até posteriormente, a gente falou, imagina se no céu vai ter futebol. Será que vai ter futebol? Imagina o futebol do céu. Só deve ter gol contra. Porque não, pode fazer gol. Não, faz aqui, não, faz ali. Por quê? Porque todo mundo quer servir, porque não, é o outro que está em primeiro lugar. Então assim, gente, imagina que privilégio você conviver com mordomos, com pessoas que têm Deus em primeiro lugar. Então, para mim, esse é o maior benefício. O conceito de um mordomo que serve, um mordomo que cuida, um mordomo que abraça as pessoas, é um reflexo disso. E mesmo que o mundo tenda a nos dizer assim, nossa, mas você é ingênuo, parece que você confia, você cuida demais, as pessoas não estão tão preocupadas assim com você. Mas isso para mim não interessa, porque o reflexo que eu
tenho que mostrar e demonstrar o reflexo de Cristo. Então, a gente entende que ser esse mordomo especial que Deus separou para uma ação, para uma atividade especial, ela vai transformar e vai impactar vidas, sabe? Então, a gente tem que passar pelas pessoas e as pessoas têm que se sentir diferentes, transformadas porque a gente passou por elas. E mesmo que para esse mundo que a gente vive, as pessoas não são confiáveis, a gente tem que ser pessoas confiáveis, temos que ser mordomos confiáveis, transmitir isso para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu penso que até quem pode estar nos escutando diga assim, mas eu não quero ser exemplo, eu não tenho interesse em gerar influência. Mas a própria lição comenta que quando nós andamos na luz, nós somos postos exatamente para mostrarmos as boas obras que fazemos para que o Pai seja glorificado. E onde você está neste momento pode ser exatamente onde Deus te pôs para demonstrar, através da sua influência, essa boa nova da mordomia, do plano da redenção de modo prático. Na prática, pastor, eu não consigo ouvir o que o senhor fala. O senhor pode pregar por muito tempo, mas eu só consigo escutar aquilo que eu vejo você fazer. Então, as nossas atitudes, elas falam muito mais alto do que a nossa voz, do que o que a gente prega. E eu penso que o desafio de todos esses 13 sábados, para mim, é alinhar aquilo que eu creio no meu comportamento, para que as pessoas vejam no que eu faço aquilo que eu prego. E esse é o desafio. Pastor, eu assisti esses tempos um vídeo na internet em que um chefe se disfarçou de funcionário de uma grande empresa e foi trabalhar com eles. E nesse vídeo, o chefe, ele fez alguma coisa errada, que não estava totalmente certo, não foi errado, mas... Aí, então, o seu funcionário chegou nele e falou assim, olha, tu deve prestar bastante atenção quando tu faz isso, porque pode ter um perigo maior, a gente tem que fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Se a gente colocar Deus em todas as coisas que a gente faz, a gente vai sempre fazer o nosso melhor e nada vai dar errado. Isso ele falando para o chefe dele, sem ele saber que era o chefe dele. Aí depois o chefe dele chamou ele no escritório e falou que ficou muito admirado e ele, com lágrimas nos olhos, falou, eu tenho orgulho de trabalhar com uma pessoa como você, que coloca Deus na centralidade do teu trabalho, porque eu sei que você é uma pessoa que eu posso confiar. Muito legal isso, né? Legal pensar que isso pode ser uma experiência para todos nós, de colocar Deus tanto na vida da gente, em que a gente, e realmente a gente vê isso, né? Fazendo as coisas como se fosse para Deus, e no final das contas é para Ele mesmo. Nós daqui a pouquinho voltamos para o terceiro e último bloco desse programa e dessa temporada toda, tá bom? Fica por aí, a gente volta daqui a pouco. Código Aberto de volta, nós estamos indo para o final do nosso programa, estamos terminando mais uma temporada com assuntos bem importantes, estamos falando hoje dos resultados, dos benefícios desse estilo de vida, onde eu compreendo que Deus é dono de todas as coisas e eu sou um mordomo, um administrador daquilo que lhe pertence. Para você entender um pouquinho mais disso que a gente está falando, para você ter as coisas ainda mais claras na sua mente, eu já sei que está um tanto claro já, mas para isso ficar ainda mais claro, você vai acompanhar agora um vídeo com o pessoal do Ponto de Referência. Assiste o vídeo aí. Mesmo sem querer, somos testemunhas a outros e devemos aceitar essa responsabilidade, exercendo um impacto para o bem, através de um estilo de vida que reflita o caráter de Deus. A piedade é um dos resultados da escolha de sermos mordomos e evidencia de que forma vivemos a verdadeira religião. Apesar de viver em atitude de santidade, ser piedoso não significa ser perfeito, mas buscar refletir a perfeição de Deus a outros. O que vemos hoje são cristãos com máscaras de piedosos, muitos deles enganando multidões, com ideias de que a riqueza anda de mãos dadas com a fidelidade. Nesse caso, expressa no dinheiro para os seus próprios interesses. Isso nada mais é do que outra forma de materialismo, disfarçada de cristianismo, e envergonha o evangelho e a verdadeira mordomia cristã. O contentamento é uma característica que o mordomo deve ter para refletir a paz, a submissão e a certeza de que Deus está no controle e que, se você permitir, Ele guiará a sua vida da melhor forma possível. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Confiar no Senhor de todo o coração,
mesmo quando você não entende ou enxerga o caminho a ser percorrido. Nessa confiança é muito mais fácil falar do que ter, especialmente quando se trata de algo que podemos controlar e que temos que escolher dar o controle a Deus. Mas quanto mais exercitamos nossa confiança, mais confiamos. E assim nossa influência passará a ser notória no mundo ao nosso redor. As pessoas começarão a notar algo diferente e passaremos a ser sal da terra e luz do mundo. E essa luz deve brilhar e influenciar de maneira mais forte e eficaz as pessoas que estão ao nosso convívio diário, como famílias, vizinhos e trabalho. Nosso modo de agir, de viver, de reagir aos problemas e tristezas desse mundo, tudo passará a ser usado pelo Espírito para mostrar o Deus a quem servimos. Esse é o trabalho do mordomo: administrar, servir e amar o próximo. Estamos vivendo o final desse grande conflito, um conflito que não permite neutralidade. Não se posicionar é um posicionamento. Ou você será um mordomo de Deus ou do inimigo. O que deve nos mover para essa tarefa de tamanha responsabilidade que Deus confiou a cada um de nós são os mesmos mandamentos deixados por Jesus: amar a Deus e ao próximo. Essa deve ser a nossa motivação. Que a paz e o amor sejam convosco. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal do Ponto de Referência, que ajudou a gente mais essa temporada. É a segunda temporada deles aqui com a gente, contribuindo e ajudando a gente a elucidar ainda mais o tema, a ter os conceitos de uma forma mais clara na nossa mente. Com certeza ajudando você, e que você pode compartilhar esse vídeo, compartilhar os outros vídeos também que estão na página do Código Aberto no Facebook. Sinta-se à vontade para compartilhar todo esse material, mas principalmente para você pegar isso que está aqui, que está ouvindo, e transformar isso nas suas conversas, transformar isso no seu assunto de família, com as pessoas que estão perto de você, para que você compartilhe isso com todo mundo por outros caminhos, não apenas através das redes sociais. Nós teremos agora, compartilhando música com a gente, os discípulos, pela última vez nessa temporada. O que vocês escolheram para fechar a temporada? A gente escolheu a música Eu Espero Voltar. Beleza. Que é uma música que retrata a volta de Cristo e que isso aqui, infelizmente, essa temporada está acabando, mas em breve nós teremos uma temporada completa e eterna no céu, né? Amém. Então, terminar com essa mensagem vai ser o ideal. Deus abençoe vocês mais uma vez. Amém. Quantas vezes já chorei pensando em Cristo, na sua vida gloriosa em outro viver. Quantas vezes neste mundo temos sofrido a amargura de viver tão longe do lar. Eu espero ver em glória Cristo voltando com seus santos anjos numa nuvem no céu. Está perto e sei que ele já não demora. Breve o veremos triunfante no lar. Nosso lar não é aqui. Nosso lar é muito além desse mundo tão sofrido, dessa vida de ninguém. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero este dia.
Nosso lar não é aqui, nosso lar é muito além desse mundo tão sofrido, dessa vida de ninguém. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero este dia chegar, quando a luz do viver iluminar todo o céu. Quero então contemplar meu Senhor. Eu espero voltar, Senhor, oh meu Senhor. Eu espero este dia chegar. Nada me impedirá de contemplar sua face no dia Amém. 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 Deus seja louvado mais uma vez. Obrigado por mais essa canção que vocês compartilharam com a gente, que fala dessa ideia, dessa expectativa desse encontro com Cristo, dessa expectativa desse encontro final com Ele. E a gente chega num ponto da lição bem importante, que também ajuda a gente a pensar sobre isso, sobre esse encontro, que é o momento de prestar contas também. Antes da gente ir para isso, ainda naquele assunto da influência, você tinha um aspecto... Eu acho que a gente está vivendo uma geração em que os influenciadores têm influenciado, parece retórico, mas é verdade, tem influenciado uma geração. E eu queria deixar um recado aí para os jovens e para nós mesmos, que utilizemos esse recurso, que é um recurso interessante da internet, de influenciador digital e etc., mas para o bem, para a edificação das relações, para a edificação. Eu tenho uma frase que eu já tinha ouvido uma vez: em vez de navegar na internet, que é o ideal, navegarmos para esse encontro, né, desse dia especial, alguns jovens têm naufragado em vez de navegar. Então, utilize isso como um recurso importante, que nos leve para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. E tem tanto conteúdo, tanto material para a gente recorrer, que vai nos edificar e vai ser uma boa influência para nós. Vai ajudar a gente a influenciar positivamente. Exato. Também. Tem um texto em Mateus capítulo 25, que é quando Jesus chega e conta uma parábola, e ele termina então a parábola falando lá a parábola dos 3 servos, e ele termina daqueles servos que foram fiéis, que assumiram uma responsabilidade por aquilo que eles tinham. Foi um senhor, né? A parábola é de um senhor que vai viajar, confia a eles ali uma quantia em dinheiro e eles cuidam dessa quantia. E aí termina então com o Senhor dizendo para eles depois que aqueles que cuidaram direitinho, falando: muito bem, muito bom está, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gosto do teu Senhor. E isso dá a ideia de que é uma frase também, ou uma ideia daquilo que Cristo dirá para os seus mordomos fiéis. O que significa isso? O que Jesus está querendo dizer quando ele fala: olha, vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. O que significa esse pouco? O que significa esse muito? O que é ser colocado sobre esse muito? Pastor, uma das histórias que eu gosto na Bíblia é quando Jesus fala que a gente deve andar a segunda milha. E andar a segunda milha não é a gente se perguntar qual que é o mínimo que eu posso fazer para ninguém me criticar. Andar a segunda milha é quando a gente se pergunta qual que é o máximo que eu posso fazer para eu estar auxiliando outras pessoas. E quando eu falo qual que é o máximo que eu posso fazer, eu não estou querendo falar que a gente deve doar tudo que a gente tem. A gente
quem sabe pode aumentar as nossas ofertas, mas também a gente pode perceber que isso está querendo dizer como que eu posso cuidar do que sobrou para mim também. Como que eu devo investir, como que eu devo gastar a parte que sobrou para eu gastar. Como que eu devo cuidar da minha alimentação, como que eu devo cuidar do meu tempo, como que eu devo cuidar dos talentos que Deus me deu, das relações que eu tenho com as pessoas. Não apenas pensando, o pouquinho que eu estou fazendo já está sendo suficiente, não é verdade? Eu acho importante pensar que não pode ser no mínimo, né? Tem uma frase que diz que não é só no mínimo necessário, mas é no máximo possível. Eu vou fechar esse assunto aqui para a gente ir para as resoluções de vocês, que vai ser a última vez que vocês vão falar aqui nessa temporada. Eu acho importante, só vou voltar ao tema que fala, olha, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, tem a ver com aquilo que a gente já viu, que as coisas que Deus pede nossa fidelidade aqui são muito pequenas diante daquilo que Ele tem para nos confiar. E eu acho interessante que numa das traduções da Bíblia fala, olha, você foi fiel no pouco, eu estou a ponto agora então de te dar maiores responsabilidades. Aquilo que a gente é fiel aqui ainda é muito pouco, a riqueza que a gente tem que cuidar daqui é muito pouco diante da riqueza que Deus tem a nos confiar. Então aqui é um estágio porque a eternidade será vivendo em mordomia. E agora, Ivelise, depois de tudo isso que a gente ouviu, o que você, para a sua vida pessoal, qual é a sua resolução? E eu peço para vocês que vocês sejam resumidos, não precisa ser apressado, mas resumidos para que dê tempo de todo mundo falar. O que é a sua resolução relacionada à mordomia que você leva e que você quer compartilhar para que outros talvez se identifiquem com ela? Eu saio daqui decidida a viver uma vida mais simples, pastor, buscando, por isso eu bati tanto na tecla, era primeiro para mim, a questão do contentamento, para viver contente a despeito das circunstâncias. Então, saio daqui comprometida a viver de modo mais simples, mais leve, e levo para mim de presente, quando eu li essa frase, no período que nós estudamos antecipadamente as lições, exatamente a frase que está no Espírito de Profecia, que diz assim, a verdadeira felicidade é buscar o bem alheio. Eu desejo ser feliz e cada vez mais feliz, servindo quem passar pela minha vida. É minha resolução. Bom, que essa seja a resolução de muitos, né? E a resolução da vida simples. Você, BJ? Eu trago 2 resoluções. A primeira é ser fiel nas pequenas coisas, entendendo que Deus é dono de tudo. É ir no mercado e pensar o que Deus quer que eu compre, escolher que seja um shampoo de cabelo, mas honrando a Deus nessas escolhas do dia a dia, tudo é dele. E a segunda é me organizando, sabe? Sentando, organizando gastos, despesas, tudo para que Deus sempre seja prioridade, inclusive na maneira com que eu uso meu dinheiro. Legal. E você, Karine, o que você leva de resolução dessa temporada toda, aquilo que você ouviu e compartilhou? Pastor, o que eu levo para mim é que as pessoas podem não confiar em mim, mas Deus confiou em mim para deixar à minha disposição como eu devo administrar os bens, os talentos e as pessoas que Ele colocou ao meu redor. E que prática você acha que vem disso? A prática que eu devo, como eu falei, né? Quem é mordomo é administrador de Deus. Então, a minha prática é sempre fazer as coisas pensando no que Deus faria se Ele estivesse no meu lugar. Legal. Você, Diego, que resolução você compartilha para a sua vida, que resolução na sua vida que você compartilha com os demais? Sim. Então, essa lição me fez refletir também em fazer um bom uso do dinheiro que Deus confiou para mim. Ele confiou a mim esses recursos financeiros. Então, eu devo pensar onde eu vou investir, como Deus quer que eu utilize os recursos que Ele me deu, nas compras do meu dia a dia, na roupa que eu vou comprar, porque esse dinheiro não é meu. Eu vou prestar contas a Deus daquilo que Ele me confiou. Acho que isso foi algo muito forte, que falou muito fundo ao meu coração. Legal. Eu levo como resolução, acho que um pouquinho daquilo que a Kevin falou também, a respeito de uma vida simples. E às vezes eu entendo na minha vida que eu preciso talvez me desapegar de algumas coisas. Tem algumas coisas, às vezes, principalmente materiais que às vezes se apega muito, e eu acho que tem como se desapegar disso. Eu não sei qual que é a sua resolução. O que você decide depois de 13 semanas, 3 meses falando sobre o mesmo assunto? O que você decide? Porque, sinceramente, se isso não muda nada na sua vida, foi só um tempo mal empregado. Porque o tempo é bem empregado, não quando ele nos traz informação, mas quando a gente emprega ele e essa informação causa transformação. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente tem aberto a Bíblia, é para isso que a gente tem falado com você. Tem um texto na Bíblia, em Lamentações de Jeremias, num período crítico da história do povo, em que Jeremias está no momento sem nada. Ele olha e ele se vê desprovido de tudo. Ele se vê sem a família, ele se vê com a cidade dele destruída, ele vê as pessoas que ele ama em pobreza, tudo ao redor dele é caos.
Ele não tem motivo para estar contente, ele não tem motivo, ele não tem riqueza, ele não está com as melhores roupas, ele não está se valendo das melhores coisas, nem está na melhor condição de saúde. E nessa situação, Jeremias ele diz o seguinte: olha, eu sei que a fidelidade do Senhor é grande. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 23. E as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Por isso eu direi ao Senhor. Aliás, por isso eu digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção. Quando Jeremias fala isso, ele está dizendo como se fosse de uma herança, como se ele estivesse falando de uma riqueza. Ele fala da herança que eu tenho, do algo mais importante que eu recebi. A minha herança é o Senhor, um mordomo de Deus. E no final dessa temporada, a gente está terminando e na semana que vem a gente vai estar com outro tema falando sobre a preparação para o tempo do fim. Nesse tempo do fim, Deus chama a nós que estamos aqui, chama você que está aí, a viver como um mordomo de Deus, entendendo não apenas que tudo é dele, mas entendendo que ele é tudo. Não entendendo apenas que ele é o dono de todas as coisas, mas entendendo que ele é tudo que eu preciso. E se ele me der todas as coisas, se você for para casa, ele abarrotar a sua despensa de alimentos, ele será louvado por isso. Mas se ele me passar por um caminho amíngua, se ele me chamar pelo deserto, se faltar saúde, se vier a doença, se eu perceber os recursos ficando escassos, que eu tenho a certeza que ele é tudo e que a satisfação com ele e com tudo que ele tem seja o suficiente. Deus é suficiente, a nossa porção é ele, e por isso que a gente vai para a eternidade, porque a eternidade não é riqueza, a eternidade é a presença plena do Cristo. Que essa seja a realidade da sua vida, e se tem alguma coisa para você levar, que você leve isso: Cristo é tudo. Semana que vem a gente vai se encontrar numa nova temporada. Você fica aqui convidado para participar dessa nova temporada, falando sobre essa preparação para o tempo do fim. Que Deus te abençoe, que Ele seja tudo em tudo que você fizer, hoje e sempre, e até semana que vem.